Meus amigos, que alegria estarmos juntos para mais um episódio de Encontros de Avivamento. E hoje eu vou conversar com uma figura extraordinária, um pastorzão, alguém da prateleira de cima, Opa, que coisa. especial, um amigo que me inspira muito, que é o pastor Luiz Wagner, lá de Nova Iguaçu, né? Pastor da PIB de Cerâmica, uma igreja maravilhosa. Estive lá uma vez, uma igreja que inspira, que encanta. Pastor Luiz Wagner, que bom ter você aqui. Como é que você está? Tudo bem, amigo. Eu agradeço as suas falas. E vindo de você, eu fico até privilegiado, né? Você não é muito de elogiar qualquer um, né? Você tem um bom gosto. Eu agradeço mesmo a sua fala. Estamos trabalhando, né? Como eu te falei, aqui no Rio de Janeiro está bem frenético, né? Calor aqui tá, hoje está um calorzão bem forte aqui no Rio. E estamos trabalhando. Isso tem avançado, apesar do momento que estamos passando. Pastor, nós temos aqui conversado com alguns colegas, né, sobre avivamento. Quando a gente Aleluia. Quando a gente ouve essa palavra, algumas pessoas têm diferentes compreensões, né? Então eu queria que você, assim, desse o teu conceito. Qual é a tua definição de avivamento? Amém. Então, assim, quando a gente olha biblicamente, avivamento, talvez seja até redundante usar essa expressão, é tornar vivo ou trazer um fôlego novo de vida àquilo que já está vivo. Avivamento, ela dá aquela ideia de usar um desfibrilador para quem está quase morrendo. O radical dela, do hebraico, ela vem de avivar um determinado momento. E a expectativa do avivamento é trazer de novo fôlego àquele que está quase morrendo. Essa expressão, ela inicialmente usada no hebraico, era usada inicialmente pelos sacerdotes, quando eles iam encontrar uma pessoa que estava moribunda, quase morrendo, e depois essa pessoa recuperava a saúde e voltava ao normal. Então, daí vem, é uma das ideias, né? De que vem a ideia do avivamento. A pessoa estava quase morrendo, mas voltou novamente a viver. Esse é um conceito bíblico que eu acho bem legal para avivamento. Há milhares, né? Mas eu acho bem legal, porque tem a ver com gente, né? O crente está quase morrendo, mas de repente ele volta a viver. Um sopro novo de vida, um despertar, né? Um mover. Então, essas terminologias vão nessa direção, né? De um novo despertamento, de um fôlego novo de vida que Deus traz. Tem muita gente, pastor, que parece que estava vivendo uma vida muito bem espiritualmente, de repente o cara ele apaga. Parece que o sujeito é abduzido, sei lá, o cara desaparece da fé, o cara abandona tudo. E aí o avivamento é a única ferramenta para tornar vivo de novo esse ser que está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Legal. Pastor, a gente sabe, né, que esse avivamento, né, ele vem de Deus, né? Deus que faz isso, né, nas pessoas, em uma comunidade. Mas qual é a nossa parte para buscar esse avivamento? Olha, pastorzão, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o avivamento ele começa com um profundo arrependimento. Não dá para ser apenas um arrependimento da boca para fora ou uma. Tem pessoas que reconhecem que estão erradas, mas não se arrependem. Arrependimento é é fazer o caminho de volta, é regressar, é ter uma conversão, é seguir uma direção e seguir em outra. Então, o primeiro passo para que alguém viva um avivamento é um profundo arrependimento. E aí, com esse arrependimento, a pessoa vai se voltar para Deus. E, naturalmente, ela vai ter uma vida de comunhão. Porque a gente fala muito de oração e leitura da palavra, mas essas são consequências de uma pessoa que está vivendo uma plenitude em Deus, uma comunhão plena. Porque quem está em pleno com Deus quer falar com Deus o tempo todo e, naturalmente, quer ouvir Deus o tempo todo. Mas sem arrependimento é impossível. É possível que uma pessoa olhe muito, leia muito a Bíblia e nunca viva um avivamento, porque ela não se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas direções não prospera, mas que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, acho que o grande segredo dentre tantas coisas que eu já li, aqui nós tivemos em 2016, 2015, o ano do avivamento aqui na igreja, que foi um ano muito importante para a gente. E foi interessante que a gente trabalhou muito sobre o arrependimento, direções de pregações eram sobre arrependimento.
E nós vimos isso acontecer em muitas pessoas que confessavam pecados que elas haviam cometido, mas elas não queriam tocar nele, né? Sabiam que tinham errado, sabiam que estavam errados, né? Até confessavam que estavam errados, mas não se arrependiam. Não, aquele conceito de rasgar as vestes, raspar a cabeça, vestir de saco, colocar cinza sobre a cabeça, é o caminho da humilhação, né? Então, a Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, esse vai ser exaltado. Eu acredito que essa exaltação de Deus vem também com fôlego de vida da parte do Senhor para uma nova trajetória, uma nova caminhada após esse arrependimento. E aí, naturalmente, a gente vai começar a usar lá a vitamina espiritual, né? Que é oração e Bíblia. Essa é a única vitamina que mantém o avivamento avançando. E também uma coisa que eu li muito sobre o avivamento, pastor, e percebi que, além de tudo isso, a igreja começa a praticar a palavra. Praticar a palavra em todos os sentidos. Principalmente no cuidado com o necessitado, com o órfão, com a viúva, com o prisioneiro, com aquele que está encarcerado, com o doente. E a igreja ela deixa de ser apenas uma igreja nominal e passa a ser uma igreja funcional. Maravilha, que bom, especial ouvir isso. Pastor, e então tu falou, né, que o arrependimento começa que o avivamento começa pelo arrependimento. Mas quais são algumas evidências que a gente pode enxergar nas pessoas, ou numa cidade, ou numa igreja, que ali está acontecendo um avivamento realmente? Assim, eu acredito que a gente vive avivamentos muito pontuais, né, à nossa volta. Eu acredito que o Brasil teve muito mais perto do avivamento do que hoje. Lá, 2004, 2005, 2006, eu pastoreava nessa fase e via que o povo era um povo menos racionalista e mais de fé. As pessoas tinham mais perspectiva de fé, falavam mais das coisas espirituais. As músicas eram mais voltadas a uma pegada mais espiritual, mais de renúncia. Assim, pastor, a pessoa tem, para ela provar que ela está vivendo avivamento, ela tem que renunciar a muita coisa. É aquele, né? Quando se perde é que se ganha, quando se morre é que se vive, quando dá é que se recebe, quando Jesus está dizendo que o Evangelho ele é justamente o contrário do que o mundo se propõe. Então, acho que quando a pessoa começa a se propor a viver as verdades do Evangelho, é perceptível. Por exemplo, eu tive uma pessoa e essa moça, ela fora abandonada pelo noivo dela. Esse noivo ficou com a casa, ficou com o patrimônio, ficou com tudo. E essa moça estava buscando muito a Deus por vingança. Ela queria vingança, ela queria justiça, ela queria que o noivo morresse, ela queria... E até que um dia, depois de uma palavra de arrependimento, ela resolveu perdoar. E ela foi lá na casa do papai e disse: olha, eu estou te perdoando pelo processo, fica com tudo, maior é Deus para me sustentar do que eu estar querendo vingança de você. Isso foi um negócio muito marcante para mim e para algumas pessoas, porque essa moça vivia em função de uma oração de vingança. E ela começou a, depois do arrependimento, fazer uma oração de restituição, de restauração na vida daquele que ela prejudicou. É quando Jesus fala que é aquele que você tem que amar o inimigo. Então, amar o amigo é fácil, eu te amar é muito fácil. O difícil é um gremista amar um colorado, né? Um corintiano amar um palmeirense. Você, por exemplo, é exemplo vivo disso, né? Você ama uma colorada, né? Verdade. Sabe que quando tu fala, né, essa questão assim, né, de testemunhos de pessoas que conseguiram perdoar em alto nível, né? Eu me lembro de um irmão aqui da nossa igreja que foi atropelado, quase morreu, ficou 2 meses numa UTI, saiu, teve alta, enfim, passou algum tempo, ele fez o seu aniversário e ele convidou para o aniversário o cara que atropelou ele. Nossa! É um nível diferente. É um nível elevado. É um nível acima do meu, por exemplo. Nunca vivi uma experiência como essa, mas assim, eu fiquei muito marcado. Eu nunca havia assistido o programa da Ana Maria Braga. Eu tinha ido ao dentista fazer um procedimento e naquela ocasião eu estava contando um episódio em Minas Gerais de uma mãe que teve o filho dela foi sequestrado e aí os ladrões roubaram o carro, levaram o filho dela que teve 11 anos, mataram o menino, queimaram o menino dentro de pneus, pegaram as cinzas do corpo do menino, misturaram com areia para fazer cimento, para não ter risco de serem presos. Só que a polícia prendeu os caras.
E essa mãe foi no presídio perdoar o cara que havia matado o filho dela. Cara, foi um negócio muito forte. Essa matéria é antiga. Tem pelo menos uns 10 anos, um pouco mais. Talvez até mais de 10 anos, quase 15 anos. Eu era pastor de pouquinho tempo. E eu estava assistindo aquela entrevista, essa mulher foi no programa da Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga falou assim, que você participa de algum encontro japonês, que os orientais praticam muito perdão lá no Japão, aceita da meditação. O que você fez para perdoar esse cara? E essa mulher, na Rede Globo, e deve ter no YouTube isso, em rede nacional, falou, olha, eu pratico o Evangelho da Cruz. E essa mulher falou por uns 10 minutos do Evangelho, e a Ana Maria Braga, cara, o Espírito deve ter calado, porque ela ficou assim chocada, ela não conseguia falar nada, nem cortar a mulher. Ela falou assim, se eu tenho um Deus que conseguiu me perdoar por conta do meu pecado, que matei o filho dele na cruz, por que não eu também praticar isso? E ela falou assim, eu não só perdoo esses assassinos, porque 2 foram mortos, só tinha um. Como eu gostaria de que, se o dia que ele saísse, eu adotá-lo como um filho meu. Ele ia na minha casa. Porque o que ele fez é porque ele nunca foi amado. E já que eu não posso amar meu filho que está morto, eu vou amar esse rapaz que está vivo. Cara, aquilo, eu comecei a chorar no consultório médico. Essa moça era da igreja da Lagoinha, né, lá em o pastor Márcio Valadão. E esse testemunho repercutiu tanto que essa moça, ela deu esse testemunho na igreja depois, né? Ficou tudo isso no YouTube. Se for para lá, é capaz de achar que, embora o YouTube não fosse tão badalado naquela época, né? E isso é muito forte, pastor, porque, assim, imagina você ter uma pessoa que teve uma perda que é incalculável perder um filho. Eu não consigo imaginar a dor que deve ser perder um filho, entendeu? E ela veio falando, ela falou assim, olha, gente, era uma mulher simples, uma microempreendedora, não era uma empresária, não era uma teóloga, era uma mulher que praticou o evangelho. Então nós vemos assim, a prática do evangelho nas pequenas coisas como essa desse irmão. Nossa, isso aí é algo que faz a gente ver que vale a pena pastorear aí no dia de hoje, né? Que vale a pena continuar pregando, porque tem muita gente que nos motivam quando elas praticam aquilo que nós ensinamos e que nós ainda não vivemos, né? E esperamos nunca viver isso. Nunca ser atropelado. Mas a gente aprende com a experiência do outro, ver de verdade e o evangelho funciona de verdade. É verdade. Pastor, quando a gente olha para a história, a gente vê vários avivalistas, né, vários movimentos de avivamento que ocorreram assim pelo mundo, enfim. Qual desses avivalistas, qual desses movimentos mais te inspira, mais marcou a tua vida? Então, eu vou te falar, assim, tem vários, né? A gente fala muito de Jonathan Edwards, a gente fala muito de Miller, mas alguns que são assim mais anônimos, né? Menos conhecidos. E eu ganhei um livrinho, Clássicos Pentecostais. Olha só, eu fui pegar numa igreja, Assembleia de Deus, e me deram um livro de Clássicos Pentecostais com a história de John Smith Ward. E eu não conhecia esse cara, nunca tinha ouvido falar dele. Aí, Smith Greenwald. Eu tinha ouvido falar do Smith, e aí fui ler o livro, cara, e eu fui pesquisar sobre a vida desse cara. Esse camarada, ele era analfabeto, ultra tímido, ele era encanador, ele morava na Inglaterra, ele só trabalhava no verão com encanamento de água fria, no inverno encanamento de água quente. E esse cara era muito tímido, a esposa dele era muito espiritual, uma mulher muito crente, ele não era muito cara de ir para a igreja. E esse camarada, ele foi um dia, indo aos cultos e tal, um dia ele foi no culto e teve uma profunda experiência com o Espírito Santo. Esse camarada, ele começou a pregar o evangelho com uma intrepidez que a mulher dele não reconhecia, ele era desconhecido. O único livro que se diz na biografia dele, o único livro que esse homem leu foi a Bíblia, a vida inteira. Ele tirava, 5 horas de oração por dia e 5 horas de leitura da Bíblia. Ele se tornou um grande evangelista na região dele. E a notoriedade do ministério do Smith Maior, era que ele praticava a oração por pessoas que já haviam morrido. E ele reivindica 24 ressurreições de pessoas que estavam mortas, ele orou para ressuscitar. Mas a ciência só reconheceu 19. E ele ficou chateado porque ele ressuscitou 24, mas a medicina só reconheceu 19 pessoas que ele havia ressuscitado. Tem uma história engraçada que ele foi fazer uma conferência na Califórnia, ele orava por enfermos, os enfermos eram curados.
E na teologia desse é uma teologia muito pura e muito simples. Se creu, vai ter milagre. Se não creu, não vai ter milagre. Ponto. Só isso. Ele foi orar por uma senhora que era paralítica, andava numa cadeira de rodas, né, já há muitos anos. Ele orou por ela e quando ela levantar e andar, tem milhares de milagres na igreja. E a mulher não levantou e não andou. Aí ele começou a brigar com a mulher era uma mulher sem fé, uma mulher incrédula. E a mulher começou a chorar, ele pegou pelo braço, deu um puxão na mulher, ela caiu no chão. Ele ficou arrastando a mulher pelo palco, anda, incrédula. E largou a mulher para trás. A mulher levantou e saiu correndo atrás dele para bater nele no palco da igreja. E ela começou a correr para bater nele, começou a chupar e bater nele. E depois que ela foi perceber que ela estava andando. E essa é uma história bem legal. Um outro camarada também que eu acho muito joia, assim, de estudar sobre ele, é George Whitefield. Esse camarada também da Inglaterra, ele é mais conhecido um pouco. Ele só pregou o evangelho a vida inteira, não teve filhos, não se casou, morreu novo, com 50 e poucos anos. Mas a vida dele foi pregar o evangelho ao ponto de que os soldados ingleses violaram lá o túmulo do cara para pegar o osso dele, para levar para a guerra, porque achavam que se levasse os ossos dele para a guerra, não morreriam, levavam um botão, roupa, e a igreja precisou selar com concreto o caixão do cara, porque alegam que depois de morto, as pessoas iam lá para pegar objetos dele para botar sobre doentes para ver se eles seriam curados. E isso é muito legal, porque é o reconhecimento que a história nos traz de pessoas que viveram um comprometimento muito profundo, uma vida comprometida com Deus. Porque hoje, Paulo, a gente tem que rever muito o nosso ministério, porque o ministério pastoral hoje não é dado apenas a pregação da palavra e da oração. A gente faz muita coisa, a gente é executivo, nós somos administradores, somos gestores de liderança, somos professores de novos convertidos, a gente tem que fazer muita coisa na igreja hoje. E acaba que a coisa principal, que é um tempo de dedicação à leitura da palavra e oração, acaba às vezes sendo atropelado. A gente tem que tomar muito cuidado com uma vida devocional verdadeira, né? Eu tenho tomado muito cuidado com isso há alguns anos, porque eu lembro de uma época que eu fui muito sugado por ativismo da minha igreja, que eram coisas importantes, erro, visitar gente, visitar doente, orar pelas pessoas, mas chegou uma hora que o que eu fui chamado para fazer, eu acabei deixando de lado. E esse avivamento de 2015 foi para justamente resgatar isso. Porque eu falei, irmão, a gente tem que dar tempo para a oração. Não dá para a gente atender a todos, porque tudo é urgente para todo mundo, né? E a coisa principal, como diz o pastor Neil Barreto, né? O Neil Barreto é uma pregação que fala isso. Você podia até entrevistar ele sobre esse assunto. Ele diz assim, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Ele tem um sermão, está também no YouTube aí. E é bem interessante ele falando isso, que a gente tira as coisas principais do foco e diz que é principal, mas nunca faz da coisa principal a coisa principal. Né? É bem redundante, mas é bem verdadeiro, né? E bem, coisa de Neil Barreto, bem inteligente de pensar nisso, porque, de fato, o que nós fomos chamados a fazer é isso, orar, cuidar de ovelha, abençoar, ser mestre da palavra, mas a gente também tem que ir a banco, tem que assinar cartório, tem que resolver documentação de construtora, tem que assinar contrato de locação de prédio. É tanta coisa que o pastor está atribuído a fazer hoje e o povo tem que dar muito valor à pastora hoje em dia, sabe? Pastor do seu nível é peça rara hoje em dia. Eita. Pastorzão, nós estamos indo para o final aqui e eu queria te fazer uma pergunta. Tu falou que em anos anteriores, lá por 2004, 2005, parece que o Brasil estava mais perto de um avivamento do que hoje. Será que em 2021, no meio da pandemia, nesse contexto todo que nós estamos vivendo hoje, será que é possível viver um avivamento nesse período? Olha, Paulo, eu estive conversando com um amigo, um pastor colombiano. Esse camarada, ele conta uma história para mim de que a cidade dele viveu um avivamento muito poderoso por conta de um homem, de um pastor, que conseguiu contagiar uma igreja, contagiar uma cidade. Não é impossível ter avivamento. Avivamentos estão acontecendo em vários lugares do Brasil. Por exemplo, lá em Jaraguá do Sul, o pastor Cezinha Cita, não sei se você conhece ele, do Ministério Zoe. A cidade dele tem 25 mil habitantes e ele tem 15 mil pessoas. Sem contar as outras igrejas lá à sua volta. É uma igreja que trabalha no modelo linear, por exemplo.
cara bom você também conversar, conhecer, entrevistar. Cara novo, não tem nada de diferente dele. Isso só tem que uma vez mudar a oração. Eu acho, Paulo, que a gente tem que voltar cada vez mais à preocupação nossa. Eu viver o avivamento. Porque se eu viver esse avivamento, naturalmente as pessoas à minha volta vão começar a querer viver isso também. E eu creio que o poder de Jesus é muito contagiante. O pastor Antônio Cirilo, o David Keelan, ele tem uma pregação sobre paixão contagiante. Eu ouvi essa pregação num CDzinho. Eu tinha um carro velho, aí tinha um CDzinho, eu ganhei esse CD de pregação. Ele falava muito isso. Nós esquecemos como ora, esquecemos como adora, esquecemos como evangeliza, esquecemos até como lê a Bíblia. Por quê? Nós não somos mais contagiados por uma paixão da do primeiro amor. Então, o Keelan, ele vai dizer que o grande problema é que nós estamos nos contagiando com um racionalismo muito ativo, né? Hoje, entre a fé e a razão, as pessoas acabam optando pela razão. Por exemplo, lá, aquela viúva de Serepta que vai servir ao Elias fala para ela: pregue isso aqui do bem no coração dele. Vá lá, prepara o bolo para mim e depois para você e teu filho. Depois que eu comer, você faz para você e teu filho. A farinha vai faltar na panela, não existe da botija. E aconteceu isso por muitos dias, mas aquela mulher foi testada na fé. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Mas hoje as pessoas não abrem mão de assistir o Netflix para participar de um culto ao vivo online. Se chover, o pessoal não vai no culto. As pessoas estão cada vez mais num conforto muito grande. O mundo nos impulsiona para um conforto muito grande. E o Evangelho nos impulsiona para um sofrimento muito grande que é a cruz. Hoje, por exemplo, a gente paga, você consegue fazer uma transferência de R$1 milhão pelo seu aplicativo do celular. Se hoje você compra um imóvel fora do Brasil, por aplicativo de celular, hoje você consegue pagar suas contas por um aplicativo. Hoje você, se a tua esposa quiser ficar um mês sem cozinhar, você vai fazer um mês de compra pelo aplicativo. Se você quiser se você quiser evitar de fazer qualquer coisa na sua casa, você tem toda a tecnologia que te faculta isso. E essa modernidade, ela não conseguiu ainda, o povo não transicionou a mente, essa modernidade ela é importante para usar para o reino, mas a base do evangelho é joelho no chão, é sacrifício, é boca fora, é humilhação. Hoje as pessoas querem muito ganhar, e o evangelho é perder, né? Então, eu olho para a minha igreja mesmo, a gente passou aí, no tempo de pandemia inicialmente, nós ficamos aqui de 17 de março do ano passado até 6 de junho fazendo só pelo online. Compramos câmeras de ponta geração, compramos uma mesa de transmissão de ponto online, contratamos uma empresa para fazer o negócio de primeira. Treinamos equipe, fizemos assim, colocamos um nível bem elevado para Full HD, resolução máxima e tal. E aí, quando voltou o presencial, eu achei assim, cara, o primeiro culto foi 6 de junho. Vamos ter que fazer inscrição. E lotaram as inscrições. Nós tínhamos, na época, 180 lugares para amanhã e noite. A gente estava até pensando no culto da tarde, principalmente noite. 180 lugares e tal. Cara, o primeiro culto viram 20 pessoas. 20 pessoas. Eu achei assim, cara, o povo vai vir lotar a igreja, 20 pessoas. No culto da manhã. No culto da noite, sei lá, 18 também, 30. No outro culto, 6 pessoas pela manhã que estava chovendo. Então eu comecei a pensar, será que valeu a pena todo esse investimento na tecnologia? Né? É claro que a gente alcançou gente fora do Brasil, em outros estados, em outras cidades, outros bairros protegidos, né? Amigos que eram simpatizantes da nossa igreja, acabam cultuando online com a gente. Mas no frigir dos ovos a gente chega à conclusão de que é possível que essa tecnologia acabou atrapalhando também. Tem pessoas que não voltaram a cultuar presencialmente até hoje. E isso é muito preocupante, né? Eu acho que a pandemia, Paulo, nos acordou para entendermos que a igreja está cada vez mais madura para entender os novos momentos. É uma nova fase da igreja, é uma nova fase da caminhada. Temos que modificar muita coisa que fazemos, mas nunca mudaremos a essência do que pregamos, né? Maravilha, pastorzão. Que bom te ouvir. Bom sempre conversar contigo. Obrigado aí pelas tuas colocações. Inspirou aqui a gente. Creio que esse vídeo aí vai
vai encorajar, instruir, abençoar muitas pessoas na direção, né, de uma vida realmente no avivamento, de uma igreja que ande pelo avivamento, que persiga o avivamento, né? Que possamos ser aqueles que perseguem isso todos os dias da sua vida. O profeta diz assim, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Porque a gente olha por todo o coração, né? Tem muita coisa que está no lugar, muitas vezes, de Deus. Temos que tirar algumas coisas do lugar para dar espaço para Deus voltar ao lugar que é dele na nossa vida. Exatamente. Um abraço, meu amigo. Deus te abençoe, hein? Meu amigo, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço à Igreja Passo da Areia. Eu creio que 2021 vocês não vão se frustrar. Viverão um grande avivamento nessa cidade, a influenciar toda a Porto Alegre, grande Porto Alegre. E por que não pensar que essa igreja vai também para os interiores desse grande estado aí, proclamar o Evangelho verdadeiro como se sempre tem. Deus possa abençoar você, a sua esposa, as crianças, o jogador de basquete. Deus abençoe. Obrigado, querido.